Tudo começa com uma raiz invisível, um pensamento que não foi seu, mas que moldou tudo o que você acredita ser. Ele está escondido, mas decide por você. Te faz hesitar quando era para agir, ceder quando era para comandar. Esse não é só um pensamento, é um parasita. E enquanto ele estiver lá, sua mente não é sua. Hoje, você acessa o código que expulsa o impostor e reconquista o território mais valioso, sua consciência. Existe uma raiz que não se vê, mas ela sustenta toda a sua árvore de decisões. E se essa raiz estiver contaminada, não importa o quanto você regue, a mente apodrece em silêncio. O pensamento parasita não grita, ele sussurra, disfarçado de prudência, vestido de lógica, camuflado de humildade. Mas por trás da máscara, ele distorce sua percepção de realidade. Sabota intenções legítimas. Sabota escolhas antes mesmo que você perceba que havia uma escolha. E o pior, ele te faz acreditar que é você. Esse não é um pensamento qualquer. É o pensamento base. A primeira camada do código mental. Tudo que você acredita, tudo que você julga como certo ou errado, está apoiado sobre ele. E se essa base for torta, o castelo desaba, mesmo que pareça firme. Esse parasita não foi construído, foi instalado, implantado no momento exato em que você era mais vulnerável. Na infância, quando não havia filtros. No trauma, quando você só queria sobreviver. Na rejeição, quando você decidiu que sentir menos era mais seguro. Na culpa, quando aceitou o peso que não era seu. Ele se fixou nas brechas e cresceu pelas veias do seu sistema de pensamento. Não importa o quão disciplinado você se torne. Se a raiz estiver infectada, a estrutura mental inteira se corrompe em silêncio. Você chama de personalidade, mas é programação. Você chama de destino, mas é repetição inconsciente. E o mais cruel, o parasita convence você de que está no controle. Te dá pequenas vitórias. Te permite avançar alguns passos, mas só para garantir que você nunca vá longe demais. A mente comum vive em guerra com os frutos, tentando controlar comportamentos, vícios, resultados. O portador do código faz diferente. Ele mergulha até a raiz. Ele entende que não basta aparar os galhos. É preciso arrancar o sistema corrompido. Isso não é autoajuda. É exorcismo racional. Cirurgia mental sem anestesia. Porque o verdadeiro inimigo não está lá fora. Está agindo por dentro. E enquanto a raiz estiver doente, toda a árvore é apenas uma ilusão de força. Bonita por fora, frágil por dentro. Um toque de realidade, e ela cai. E o preço por viver dentro de uma mente invadida é alto demais para quem nasceu para comandar a própria existência. A mente comum acredita que está pensando, mas na verdade está apenas reagindo. Ela funciona por eco, repete o que ouviu, imita o que viu, aceita o que disseram. Chama isso de opinião, mas é só condicionamento. Ela se move por aprovação, por conforto, por previsibilidade. Aceita empregos que não quer, conversa sobre o que não importa, vive em ciclos que odeia. Tudo para manter a ilusão de que está segura. Ela não vive, ela mantém. Mantém o que foi ensinado. Mantém o que não confronta. Mantém o que paralisa. O pensamento parasita adora isso, porque quanto mais previsível for a sua mente, mais fácil é controlá-la. A mente comum quer se sentir pronta. Quer garantia. Quer saber o final antes de começar o caminho. Ela chama isso de prudência, mas é medo disfarçado. Ela quer liberdade, mas foge do risco. Quer poder, mas tem preguiça da solidão. Quer clareza, mas não suporta o silêncio.
quer mudança, sem ruptura. E nesse conflito, ela se afoga nos próprios desejos não assumidos. A mente comum olha para fora esperando um sinal. Ela terceiriza decisões. Ela delega a própria direção a modas, opiniões, algoritmos. E no fim do dia, se pergunta por que tudo parece tão vazio. Não é azar. É falta de território interno. O portador do código pensa diferente. Ele não reage, ele arquiteta. Não está à procura de respostas rápidas. Está atrás da raiz do problema. Enquanto a mente comum busca atalhos, a mente rara cava fundo. Porque ela sabe, o parasita se esconde onde ninguém quer olhar. A mente comum foge da dor. A mente rara usa a dor como lanterna. Cada incômodo é um ponto de entrada para um código mais profundo. Cada desconforto é uma senha de acesso para uma parte da mente que ainda está acorrentada. Enquanto a maioria busca se distrair, a mente rara se concentra. Enquanto todos querem pertencer, ela se retira para observar. Porque ela entende, todo pensamento herdado precisa ser interrogado. Toda certeza fácil carrega um vício. Você acha que pensa. Mas quantas dessas ideias são realmente suas? Quantas crenças você testou até o limite? Quantas verdades você teve coragem de abandonar quando elas deixaram de servir? A maioria não muda porque está esperando permissão. Esperando o momento ideal. Esperando que o medo desapareça. Mas o medo nunca desaparece. Ele só muda de rosto. E quem espera demais, morre paralisado, com um arquivo inteiro de ideias que nunca foram colocadas à prova. A mente rara não espera. Ela a invade, porque entendeu que o controle não se conquista depois. Se toma agora, no instante em que você identifica o invasor, e decide extirpá-lo, mesmo que ele tenha a voz da sua infância. Mesmo que ele fale com a entonação de alguém que você amava. Mesmo que ele te prometa segurança. A mente comum se curva à origem. A mente rara redesenha o início. Porque ela entendeu que a liberdade não está no que você adiciona à mente, mas no que você remove. É aí que o espaço se abre. E o novo código pode ser instalado. Com clareza. Com firmeza. Com absoluto domínio. Há um código oculto sob a superfície da mente. Uma sequência invisível que rege tudo que você pensa, sente e decide. Não é um número comum, nem uma fórmula pronta. É o código raiz. O padrão que determina a qualidade de todos os seus pensamentos subsequentes. Esse código é um portal silencioso, uma chave oculta que abre e fecha portas internas. Ele opera como um guardião, permitindo que certos pensamentos floresçam, enquanto bloqueia outros antes mesmo que cheguem ao consciente. Imagine uma raiz negra, fincada no solo fértil da sua consciência. Ela corrói a base da árvore mental, envenena as águas que alimentam seus pensamentos, desalinha toda a estrutura da sua visão de mundo. O código raiz é o parasita que se camufla dentro da mente. Mas não é um inimigo externo. É o arquétipo da traição interna. O agente silencioso que se disfarça de certeza para dominar seu destino. Ele não fala alto, não exige atenção. Age por repetição, por hábito, por medo não questionado. Mas o portador do código entende a verdade. Para reprogramar a mente, primeiro é preciso desconectar o vírus. E o vírus é o pensamento base, aquele que nasceu da dúvida, da insegurança, do abandono. Este é o padrão que aprisiona o potencial e silencia o poder. Mas revelar o código raiz é o início da libertação. O símbolo do código raiz é a sombra que se move nas profundezas da mente. O nó invisível que precisa ser desfeito para que a linha do tempo interna seja redirecionada. Quem carrega o código raiz exposto conhece a dor da luta interna, mas também a clareza do renascimento. Ele é o arquétipo do renegado silencioso, aquele que não aceita a prisão mental.
que se ergue para cortar as raízes negras e reescrever a própria história. O código raiz não é só um padrão, é um convite, um ritual silencioso de autodomínio, de reinvenção profunda. Quem decifra esse código encontra o poder de silenciar o ruído externo e assumir o controle absoluto do próprio universo mental. O despertar do código raiz começa no silêncio que poucos escolhem enfrentar. Antes que a cidade desperte, antes que o ruído tome o ar, você se recolhe para dentro. Não em fuga, mas em reconhecimento profundo. Este é um ritual invisível, onde a mente se abre para encarar sua própria sombra. Sem máscaras, sem distrações. O primeiro passo é cortar a raiz contaminada, aquele pensamento que paralisa sua vontade. Não tente negar, fugir ou racionalizar a voz que insiste em manter você preso. Observe-o com a frieza de um cirurgião. Permita que ele se revele em sua totalidade. Pois só quem encara o invasor pode começar a expulsá-lo. A decisão é o ponto de partida. Um ato silencioso e firme, sem espaço para hesitações. Escolha cortar, expulsar o invasor que se disfarça em certeza. Não com palavras vazias ou promessas ao vento, mas com ações que imprimem domínio e controle absoluto. Repetir esse movimento diariamente é o que diferencia os que permanecem presos dos que se libertam. O mantra do silêncio ativo deve se tornar seu escudo. Eu não sou o que me foi imposto. Esse ritual não é sobre força bruta, mas sobre constância e precisão. São pequenos cortes, diários e imperceptíveis aos olhos alheios, que dissolvem a infestação invisível e corrompida. Cada momento de atenção plena é um golpe na raiz negra. Reescreva seu território mental com atitudes que desconcertam o conforto aprisionante. Desconfie da zona segura que mantém tudo imóvel. Busque o desconforto que liberta, que destrói velhos padrões, que cria espaço para a dúvida saudável. Essa centelha que incendeia o processo de transformação. Visualize a raiz negra sendo cortada. Imagine o espaço aberto onde o novo pode emergir, sem medo ou culpa. Este é o código do renegado silencioso. Agir internamente antes que o mundo exija sua resposta. Dominar a si mesmo em segredo, longe dos olhos curiosos. Invista tempo no ritual do silêncio mental. Pratique a escuta interna que não julga, que não foge, que observa sem se prender. Mantenha-se firme no limiar onde o antigo é interrogado, onde toda crença não testada é desafiada. Faça do seu pensamento um campo de batalha silencioso, onde o invasor é identificado, enfrentado e finalmente extirpado. Esse confronto é invisível para os outros, mas para você será o momento de renascer. Quando o terreno estiver limpo, o verdadeiro código poderá ser instalado. Um código de poder absoluto, liberdade conquistada, controle inabalável sobre o próprio destino. Esse é um ritual diário, quase clínico, uma disciplina silenciosa que não se declara, mas se vive. Não é para todos. É para quem está disposto a olhar para dentro, desconstruir o falso e emergir como verdadeiro arquiteto da própria mente. O pensamento parasita foi identificado. A raiz negra foi exposta. Agora, o espaço está aberto. Silencie para ouvir o novo. Silencie para cortar o que resta. Silencie para assumir o controle. O código raiz pulsa em silêncio. Quem carrega esse código não grita. Não precisa provar. Ele age na sombra. Ele molda a própria mente. Ele domina o próprio destino. Código ativado. O resto acontece sozinho.